Em dezembro passado, a primeira presidência emitiu uma declaração anunciando que os meninos de 11 anos de idade passariam a participar dos quórums do sacerdócio arônico no início do mês de janeiro do ano em que completarem 12 anos de idade. Como resultado, durante a primeira parte deste ano, muitos garotos de 11 anos ficaram surpresos, pois acreditavam que ficariam na primária até o próximo aniversário, mas agora estão distribuindo o sacramento aos domingos como os mais novos diáconos ordenados da igreja. Eu me pergunto quem ficou mais surpreso pela mudança, os diáconos ou seus pais? Muitos desses quase 80 mil novos diáconos estão conosco esta noite neste grande centro de conferências, ou estão participando por meio da tecnologia. Sejam bem-vindos à grande irmandade do sacerdócio. Essa mudança torna essa reunião histórica. Provavelmente é o maior grupo de portadores do sacerdócio arônico de todos os tempos a assistir à sessão geral do sacerdócio na Conferência Geral. À luz dessa ocasião especial, direciono minhas palavras especialmente aos jovens do sacerdócio arônico. Como alunos, muitos de vocês também estão desenvolvendo seus talentos, interesses e passatempos por meio de atividades extracurriculares na escola, aulas particulares, times e grupos fora da escola, incluindo esportes. Tendo praticado esportes durante toda a minha vida, sempre admirei aqueles que desenvolvem suas habilidades atléticas a ponto de atuar em altos níveis. Para alguém ser muito bom em alguma coisa, além de talento natural, é necessária muita disciplina, sacrifício e incontáveis horas de treinamento e prática. Tais atletas frequentemente ouvem as críticas, às vezes duras, de técnicos e voluntariamente põem de lado o que eles querem no momento por algo maior no futuro. Conhecemos membros da igreja e portadores do sacerdócio que vivenciaram o sucesso nos altos níveis do esportismo profissional. Há muitos bons exemplos. Mas, em razão do tempo, posso citar apenas alguns. Vocês talvez reconheçam alguns desses atletas. No beisebol, Jeremy Guthrie e Bryce Harper. No basquete, Jabari Parker e Jimmy Fredette. No futebol, Ricardo Rojas. No rugby, William Hopoate. No futebol americano, Taysom Hill e Daniel Sorensen. Cada um deles fez contribuições significativas a seu esporte. Embora sejam extremamente bem-sucedidos em seu esporte, esses atletas seriam os primeiros a admitir que não são atletas perfeitos. Ou seres humanos perfeitos, eles trabalham arduamente para serem o melhor em seu esporte e para viver o Evangelho. Se tropeçarem, eles se levantam e se esforçam para perseverar até o fim. Em esportes de equipe, as jogadas são desenvolvidas para determinadas situações no jogo e compiladas em um planejamento. Os atletas aprendem sua designação específica para cada jogada. Os jogadores bem-sucedidos estudam tanto esse planejamento que, quando a jogada acontece, eles sabem exatamente, quase que instintivamente, onde ir e o que fazer. De maneira semelhante, nós, portadores do sacerdócio, também temos uma equipe, um quórum e um planejamento, as escrituras sagradas e as palavras de profetas atuais. Vocês fortalecem os membros de sua equipe? De que maneira estudaram seu planejamento? Vocês compreendem plenamente sua designação? Para levar a analogia adiante, os grandes técnicos conhecem os pontos fortes e fracos de sua equipe e os da oposição. Eles criam uma estratégia que vai dá-los melhor chance para a vitória. E vocês? Vocês sabem em quais tentações são mais vulneráveis e podem prever como o adversário vai tentar frustrá-los e desencorajá-los. Vocês criaram uma estratégia pessoal e um planejamento para que saibam como reagir quando enfrentarem a oposição? Ao confrontarem diversas tentações morais, seja na companhia de outras pessoas ou quando estão sozinhos, olhando para uma tela, vocês conhecem sua estratégia. Se um amigo sugerir que vocês bebam álcool ou experimentem drogas, vocês conhecem a jogada. Vocês praticaram e sabem como reagir à tentação. Com uma estratégia, um planejamento e um firme compromisso de cumprir seu papel, vocês vão perceber que a tentação tem menos controle sobre vocês. Vocês já vão ter tomado a decisão de como vão reagir
E o que vão fazer? Não vão precisar tomar uma decisão cada vez que confrontarem a tentação. Um dos 12 recentemente contou uma história que ilustra esse princípio. Quando ele era sacerdote no ensino médio, estava passando um tempo com seus amigos. Depois de pedirem algo para comer, estavam passeando de carro quando alguém sugeriu que fossem assistir um determinado filme. O problema é que ele sabia que era um filme que ele não deveria assistir. Embora imediatamente tenha ficado nervoso e sentido ansiedade sobre a situação, ele tinha se planejado para isso. Foi uma estratégia que saiu diretamente de seu planejamento no sacerdócio. Respirou fundo e, adquirindo coragem, anunciou: "Não estou interessado nesse filme. Apenas me deixe em casa." E assim o fizeram. Uma simples jogada levando à vitória. Anos depois, um de seus amigos que estava com ele naquela noite descreveu como esse exemplo demonstrou ser uma grande força para ele, de corajosamente enfrentar circunstâncias semelhantes em sua própria vida. Pedi a alguns de meus irmãos dos 12 recomendações de jogadas que vocês podem incluir em seus planejamentos. Aqui estão algumas de suas sugestões inspiradas. Orem todos os dias para uma luz e um testemunho maiores de Jesus Cristo. Ouçam cuidadosamente os ensinamentos de seus pais, bispo e líderes da organização dos rapazes e quórum. Abstenham-se de pornografia e de conteúdo imoral das mídias sociais. Lembrem-se das promessas que fizeram a Deus e trabalhem para cumpri-las. Estudem as histórias das escrituras de grandes profetas e imitem suas boas qualidades. Abençoem os filhos do Pai Celestial por meio do serviço. Procurem bons amigos que ajudem vocês a se tornarem a pessoa que vocês querem ser. Tornem-se especialistas no aplicativo do Family Search e pesquisem a história de sua própria família. Planejem lugares seguros para escapar das influências do mal. Amem e ajudem a fortalecer outros membros de seu coro do sacerdócio. Eu também me comuniquei com os atletas cujas fotos tínhamos visto anteriormente. Achei interessante que eles não se identificaram pelo que eles fazem, como atletas profissionais. Em vez disso, pelo que eles são, como filhos de um Pai Celestial amoroso e portadores do sacerdócio de Deus. Agora ouçam as palavras deles. Jimmy Fredette, aqui como um diácono aprendendo a dar nó de gravata, diz: "Aprendi a confiar profundamente em meu conhecimento e fé na veracidade do Evangelho, o que me orientou a ser um portador digno do sacerdócio e, acima de tudo, um exemplo positivo." Bryce Harper, falando como marido, escreveu: "Eu pensava que fama, fortuna e um troféu na NBA me fariam feliz, mas algo estava faltando. Então me preparei e entrei no templo. Agora estou no caminho que leva de volta a meu Pai Celestial e tenho uma família eterna que é a maior alegria no mundo." Daniel Sorensen, aqui como missionário, diz: "Um bom planejamento é um plano que usa os talentos e as forças de cada membro da equipe. Quando estudo e pratico os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, posso saber como usar minha força para servir no sacerdócio." Jeremy Guthrie, aqui servindo como presidente de missão, compartilhou: "Quando eu era um diácono, aos 12 anos de idade, senti o Espírito testificar a mim que esta vida é o tempo para prepararem-se para o encontro com Deus. A estratégia é ter fé em Deus para agir e arrependimento por meio do Salvador. O planejamento é encontrado nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos." Jabari Parker, aqui, em sua ordenação ao ofício de elder, disse: "Não consigo imaginar a pessoa que teria me tornado se não tivesse tomado a decisão de ser batizado. Sou muito grato porque Deus guia minha vida todos os dias." Ricardo Rojas, aqui servindo como presidente de ramo, disse: "Por meio do sacerdócio de Deus, nós podemos ajudar em sua obra. Somos chamados para sermos fortes e corajosos na defesa da verdade. Isso o ajudou a ser bem-sucedido tanto em campo quanto como portador do sacerdócio." Tyson Hill, aqui como missionário, sente que o Evangelho de Jesus Cristo serviu como um planejamento em sua vida. Ele disse: "Crer no plano de Deus e fazer o meu melhor para cumprir minha função no plano e saber que Deus está satisfeito com meus esforços me deu um enorme senso de paz e felicidade na vida." E William Hopoate, aqui durante a bênção de seu filhinho, da 4ª geração, diz que o Evangelho o ajuda a identificar as estratégias da oposição e fornece eficiência espiritual para suportarmos os dardos ardentes e servir melhor aos outros. E quanto a vocês?
Reconhecem sua identidade mais importante e mais sagrada como um filho de Deus? Um portador de seu santo sacerdócio? Com essa identidade eterna em mente, criem sua estratégia e seu planejamento no sacerdócio, que vão guiá-los durante tempos de tentação e adversidade. Ponderem sobre as estratégias ofensivas e as defensivas. Estratégias ofensivas ajudam a fortalecer testemunhos e aumentam a determinação de permanecer no caminho estreito e apertado. Os exemplos incluem a oração regular, estudo das Escrituras, frequência à igreja e ao templo, pagamento do dízimo e a obediência aos conselhos contidos no livreto para o vigor da juventude. Estratégias defensivas incluem planejar com antecedência como vocês vão encarar a tentação. Quando forem tentados a comprometer seus padrões pessoais, vocês saberão de antemão o que vão fazer. Vocês precisam de um planejamento para isso. Estão sem vontade de orar hoje? Hora de executar a jogada que vocês já planejaram. Estão sentindo seu testemunho diminuir? Vocês têm uma jogada para isso, já sabem o que fazer. Vocês são portadores do santo sacerdócio de Deus. Seu compromisso de segurarem firme a barra de ferro vai transformá-los nos seres eternos que vocês foram criados para se tornarem. Deus os conhece e os ama. Ele os abençoará e guiará seus passos. Vocês talvez pensem que não são ninguém especial, que não são bons o suficiente, mas isso não é verdade. Não sabem que Deus proclamou que as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes? Então, vocês se sentem fracos e insignificantes? Parabéns, vocês já fazem parte do time. Sentem que não são importantes? Sentem que são inferiores? Vocês podem ser exatamente quem Deus precisa. Que grande exemplo pode ser maior que o de Davi entrando no campo de batalha contra um oponente amedrontador, Golias? Confiando no Senhor com um planejamento, Davi não salvou apenas a si, mas a todo o exército de Israel. Saibam que o Senhor vai estar com vocês assim que adquirirem coragem para estar ao seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele pode abrir portas e nos ajudar a encontrar forças e habilidades que nunca soubemos que tínhamos. Ouçam seus técnicos confiáveis como seus pais, o bispo e os líderes dos rapazes. Aprendam as estratégias, leiam as escrituras, estudem as palavras dos profetas vivos, criem suas estratégias de como vão provar serem discípulos de Cristo. Saibam de antemão as jogadas que vão usar para fortalecer seu espírito e evitar as armadilhas do adversário. Façam isso e Deus certamente os usará. Agora, pode ser que algumas pessoas se afastem do Evangelho e vaguem para longe. Outras podem se sentar nas arquibancadas e assistir ao jogo de longe. Algumas podem escolher ficar no banco, apesar do técnico tentar colocá-las em campo. Eu os convido a resgatar, apoiar e amar essas pessoas como a um colega de time. Outros querem entrar no jogo e entram. O que mais importa não é o quanto eles são talentosos, mas o quanto estão desejosos de entrar em campo. Eles não esperam que seu número seja chamado, porque conhecem a Escritura que diz: se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Vocês mesmos podem entrar no time. Vocês fazem isso ao estudar e executar o planejamento do sacerdócio. Durante o caminho, vocês muito provavelmente vão tropeçar e cair. Talvez muitas e muitas vezes. Vocês não são perfeitos. Cair é parte do processo de qualificação que permite que vocês refinem seu caráter e sirvam de maneira mais compassiva. O Salvador e sua expiação infinita proporcionam a maneira de corrigirmos nossos erros por meio do arrependimento sincero. Os grandes atletas passam centenas de horas aperfeiçoando um pequeno aspecto de seu jogo. Como portador do sacerdócio, vocês precisam da mesma mentalidade. Se errarem, arrependam-se e aprendam com isso. Pratiquem para que façam o melhor da próxima vez. Por fim, depende de vocês. Vocês aprenderão o planejamento. Rogo a vocês, confiem no Senhor, vistam a armadura completa de Deus e entrem no jogo. Não há muitas pessoas que praticam esportes profissionais nos níveis mais altos, mas quando se trata de discipulado, há muitas que escolhem seguir a Cristo. Na verdade, esta é sua missão nesta vida: aprender os caminhos do Senhor, entrar no caminho do discipulado e se esforçar para viver de acordo com o plano de Deus. Deus vai elevá-los e abençoá-los à medida que o buscarem. Vocês conseguem fazer isso porque são vencedores aos olhos de Deus. Oro para que façam o compromisso de viver dignos do santo sacerdócio que portam
e se esforcem para exercer seu papel sagrado a cada dia. Eu os abençoo com a capacidade e o desejo de assim fazerem. Acrescento meu testemunho do poder do sacerdócio que vocês portam, dos profetas vivos e de Jesus Cristo e seu papel como Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.